Um homem de 33 anos enfrenta uma situação difícil após descobrir a traição de sua esposa de 5 anos, com quem tinha um relacionamento sólido e um plano de vida compartilhado. Quando a flagra ocorre, ele mantém a calma, pede o divórcio e bloqueia sua esposa em todas as plataformas. No entanto, ela não desiste, insistindo em tentar justificar seus atos, o que só o faz se distanciar ainda mais. Durante um lockdown, ele se muda para a casa de um vizinho para escapar da tensão, mas a ex-esposa continua enviando mensagens e tentando se reaproximar. Minha ex-esposa se arrepende da traição e está tentando voltar para mim, então eu fiz isso. Ex-esposa, 33 anos, não para de tentar entrar em contato comigo e isso está me prejudicando. Já se passaram mais de 6 meses desde o dia D, 5 meses desde o divórcio e eu ainda preciso de conselhos. Não tenho tempo suficiente para contar toda a minha história, mas aqui está o que posso contar. Nos casamos por 5 anos, tínhamos um vínculo incrível e decidimos não ter filhos até que ambos tivéssemos 35 anos. Eu praticamente a peguei em flagrante com seu parceiro de affair no quarto dela. Eu tinha sido bastante claro sobre minhas opiniões sobre infidelidade desde o início do nosso namoro e havia dito a ela claramente que trair era um completo não para mim. Fiquei calmo durante toda a situação. Pedi para ela se vestir e liguei para a irmã mais velha dela, que morava em uma cidade próxima, e pedi para ela pegar minha esposa. Eu a bloqueei em todas as plataformas e falei com meu advogado sobre os trâmites do divórcio. No dia seguinte, elas voltaram para minha casa e ela imediatamente se jogou sobre mim e começou a chorar profusamente. Ela queria que eu lhe desse uma chance para explicar, mesmo que eu realmente não quisesse ouvir nada disso, e minha resposta seria ainda o divórcio, fosse ela tivesse traído 100 vezes ou apenas uma vez. Eu me sentei com ela e fiz algumas perguntas. Minha primeira pergunta foi um affair emocional ou apenas físico? Ela parecia estar atônita por uns 5 ou 6 segundos antes que as lágrimas começassem a cair de seu rosto, e ela reclamou de como eu poderia até pensar que ela teria um affair emocional com outra pessoa que não fosse comigo, e jurou que foi algo puramente físico. Minha segunda pergunta foi: você estava insatisfeita no nosso casamento de alguma forma? Ela disse que não estava, que estava incrivelmente feliz com nossa vida sexual e nossa situação financeira. Qual foi o motivo então? Eu perguntei. Eu não sei, ela disse, e quebrou completamente. Ela se ajoelhou e disse que se sentia enojada consigo mesma. Ela disse que estava passando por muita coisa, pois não estava indo bem no trabalho e queria validar sua própria importância. Ela frequentemente falava sobre o trabalho comigo também. Eu a apoiei completamente e ela também estava fazendo terapia para isso. Mesmo não entendendo a razão dela, não perguntei muito a fundo. Quantas vezes vocês se envolveram fisicamente? Eu perguntei. Ela me disse que foram apenas 3 vezes de contato físico e que aparentemente nunca deixou que ele a beijasse. Não sei se isso deveria me fazer sentir melhor a respeito. Com isso, eu terminei. Disse a ela que queria o divórcio. Surpreendentemente, ela não disse nada, apenas assentiu e foi para o quarto de hóspedes e se trancou lá com sua irmã. Infelizmente, porém, antes que eu pudesse lhe entregar os papéis de divórcio, nosso distrito entrou em lockdown e viajar entre os distritos foi proibido. Assim, em uma reviravolta infeliz, parecia que eu teria que passar uma semana inteira com minha esposa na mesma casa e eu não poderia nem registrar o divórcio porque os tribunais estavam fechados. Mas eu não ia aceitar essa situação. Decidi me mudar e morar na casa do meu vizinho e isso ajudou um pouco. Eu ainda a via todos os dias com olheiras, olhos inchados. Ela não parecia nada com antes. Um dia, ela ficou tão bêbada e ouvi ela gritando em um quarto: "Eu te desprezo, não é? Você nem consegue olhar para o meu rosto." E ela repetiu isso a noite toda. Outro dia, a encontrei conversando com alguém no telefone na calçada, na frente da casa dela, e ela imediatamente começou a surtar e gritou:
falou: "Eu não estava falando com ele, eu juro, era só um colega de trabalho." Depois de um tempo, ela pareceu perceber o erro e se afastou sem dizer mais nada. Uma semana depois, elas se mudaram e eu voltei para minha casa. Finalizei o divórcio cerca de um mês depois. Estranhamente, ela não pediu nada de mim no acordo. 6 meses depois, ela ainda me mandava mensagens e me ligava de vez em quando. Uma vez, ela dirigiu mais de 80 quilômetros para me ver quando eu estava doente com Covid. Eu não estou muito bem, eu ainda a amo. A maneira como ela estava verdadeiramente arrependida de seus erros, às vezes quase me fazia sentir por ela novamente, mas em outros momentos, eu só queria cortá-la completamente e recomeçar. Não sei se seria capaz de amar ou me casar novamente, mas acabei me dando bem com alguns encontros nas últimas 2 semanas e, para ser honesto, isso até me fez sentir um pouco melhor. Não sei se consigo seguir em frente se continuarmos conversando. Disse a ela para não falar comigo, mas ela não ouve. Devo apenas bloqueá-la em todos os lugares? Eu realmente não quero machucá-la, mas ela não me deixou nenhuma opção. O que devo fazer? Atualização. Então, fiz exatamente o que eu planejei fazer. Liguei para ela e disse que gostaria de ficar completamente sem contato por alguns meses. Por alguns segundos, não ouvi nada do lado dela. Tempo suficiente para eu perguntar se ela me ouviu. Ela disse que sim e começou a procurar palavras novamente. Expliquei a ela que não era culpa dela, era apenas eu que estava achando difícil seguir em frente com minha vida se continuássemos falando. Ela disse que entendeu e prometeu não me contatar. Antes de desligar, ela me perguntou se eu estava planejando me cortar completamente dela. Eu lhe disse de forma direta que não estava planejando fazer isso no momento, mas que poderia mudar de ideia no futuro. Ela me disse que tudo bem, que eu merecia fazer o que fosse necessário para superar isso e me contou que tentaria encontrar um novo trabalho nesses meses. Com isso, me despedi e bloqueei ela em todas as plataformas. Algumas horas depois, a irmã dela me ligou e me disse que eu tinha tomado uma boa decisão, especialmente porque a ex-esposa também precisava desse período de não contato. Ela só fez um trabalho de meio período, raramente saía e passava o dia todo revendo fotos antigas. Assim, pelo menos por agora, sinto que tomei uma boa decisão. Muitas pessoas me mandaram mensagens fazendo várias perguntas que não foram abordadas no post original. Aqui, gostaria de esclarecer algumas coisas. Quanto tempo durou o caso? De acordo com ela, eles tiveram a primeira relação sexual quando ela fez uma viagem a trabalho para outra cidade, que aconteceu cerca de um mês antes do dia D. Agora, ela alega que não havia tensão sexual entre eles antes dessa viagem, mas por outro lado, eles estavam trabalhando juntos no mesmo escritório há cerca de 3 meses. Então, realmente não sei se ela está mentindo. Como você se comportou nos dias antes e imediatamente após o dia D? Nas poucas semanas antes do dia D, quando o caso dela estava acontecendo, eu realmente não percebi nada fora do normal. Sou geralmente uma pessoa muito perceptiva e não notei os sinais usuais de um caso, como aumento de conflitos, raiva, culpas, tentar manter o celular por perto o tempo todo. Não percebi nada disso nela. Na verdade, ela só ficou mais quieta a cada dia. Achei que fosse por causa dos problemas no trabalho. Então, tivemos uma boa conversa. Ela me abraçou, chorou por vários minutos e eu fiz o meu melhor para confortá-la. Também tivemos muito sexo naquela semana, como costumávamos fazer toda semana. Fico meio envergonhado de dizer isso, mas fizemos um roleplay, onde ela era uma criminosa e eu um policial que aprendeu e depois teve relações forçadas com ela. Foi ideia dela. Agora, pensando bem, isso não faz muito sentido e, de certa forma, mexe comigo. Fora isso, não percebi nada de anormal. No dia da descoberta, ela estava meio atordoada durante toda a situação. Parecia que sua mente estava desligada. Ela só me olhou com os olhos arregalados, lágrimas caindo e apenas assentiu quando eu disse para ela esperar pela irmã mais velha enquanto eu voltava ao trabalho. Mais tarde, a cunhada me ligou para dizer que a ex-esposa não estava em lugar algum. Eu estava me preparando para sair à procura dela quando a cunhada ligou novamente para dizer que havia encontrado a ex-esposa andando por aí, atordoada pelo bairro. Ela estava procurando por mim ou pelo parceiro do caso, não sei. Na casa da irmã, ela aparentemente tentou se machucar fisicamente, mas depois se acalmou e descansou. Ela ainda fala com o parceiro do caso? Este é um ponto que eu falhei em mencionar no post original.
original. Ela deixou o trabalho imediatamente após o dia D. De acordo com ela, não suportava ver o parceiro do caso lá todo dia. Eu já havia antecipado que ela usaria isso como uma oportunidade para pedir uma estipulação pesada no divórcio, o que fez ainda mais bizarro o fato de que ela não o fez. Ela estava realmente falando com o parceiro do caso ao telefone quando você a encontrou na calçada? Francamente, não sei e não perguntei. Como foi o seu relacionamento após o divórcio? Tivemos um período de não contato de cerca de uma semana após o divórcio. Depois, ela me ligou e perguntou se eu poderia considerar manter um relacionamento amigável com ela. Não vi problema nisso, então concordei. Combinamos que não falaríamos sobre o divórcio ou nossa vida de casados, apenas perguntávamos um ao outro sobre o trabalho e como estávamos. Quanto à frequência de contato, eu diria que foi mínima, 1 ou 2 mensagens por dia, talvez, e às vezes nenhum contato por dias. Às vezes conversávamos por telefone, mas não por longos períodos. Nunca nos encontramos fisicamente. Ela dirigiu até minha casa uma vez quando eu estava doente, mas não pude vê-la, pois estava na ala de isolamento. Você tentou terapia? Claro. Eu estou em terapia desde o dia D. A ex-esposa foi a um terapeuta nos primeiros 2 meses após o divórcio, mas depois parou de ir sem razão aparente. Algumas pessoas na seção de comentários parecem ter entendido mal o meu post original. Elas continuavam postando comentários me pedindo para considerar a reconciliação. Gostaria de reafirmar que o meu post original era sobre se eu deveria bloqueá-la ou não, e não sobre reconciliação. Eu tomei a decisão de não reconciliar há muito tempo, e a ex-esposa aceitou isso. Não é sobre quanto ela se arrepende e lamenta por isso. Simplesmente, eu sou incapaz de confiar nela novamente.